Muito bem-vindo ao nosso canal Caneladas na Bola. Hoje iremos fazer a última simulação do Campeonato Brasileiro, faltando praticamente 9 rodadas. E temos primeiro São Paulo, segundo Inter, terceiro Atlético Mineiro, quarto Flamengo, quinto Grêmio e sexto Palmeiras. Esses são os 6 favoritos a ser campeão brasileiro. Todos ainda têm chance, mesmo o Palmeiras estando lá atrás. Ainda tem 2 jogos atrasados por causa da Libertadores. E na zona de rebaixamento temos Bahia, Goiás e os dois, para mim, praticamente rebaixados, Botafogo e Coritiba. Então vamos dar início aqui com Fluminense e Corinthians. Corinthians e Fluminense. Uma goleada do Corinthians, como sempre, 1-0. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras deve já estar com o time reserva por causa da final do Libertadores. Eu não vou dar muita ênfase ao time do Palmeiras, mesmo ele estando bem lá. Eu não vou dar muita ênfase porque deve entrar com o time reserva praticamente. Todo mundo pensando na final da Libertadores já e na final da Copa do Brasil. Fluminense pensando na Libertadores contra o Sport, 2-0. Vasco e Curitiba eu vou botar 3-0 Vasco, mais uma goleada do Vasco. Botafogo e Santos, 2-0 Santos, mesmo o Santos estando brigando lá pela Libertadores. E aí vem um primeiro confronto difícil do Diniz aí, já vem de 2 resultados negativos, vou botar 1-1. Atlético Mineiro contra o Goianiense, 1-0. Inter e Fortaleza, 2-1 para o Inter. Ceará e Bragantino, 1-0, gol do Vina. Palmeiras e Corinthians, sempre um clássico muito disputado, eu vou botar 1-1. Goiás e Flamengo, galera, o Flamengo vem numa descendente e o Goiás numa crescente, eu vou botar 1-1 na crise do Flamengo aí. Botafogo e Atlético Goianiense, eu vou botar um respiro pro Botafogo, 1-0. Bahia e Atlético, eu vou botar 1-0 Bahia. Bahia saindo da zona, botando o Fortaleza agora. Grêmio e Atlético Mineiro, galera, eu vou botar 1-0 Grêmio. Grêmio começa a ser o favorito. O Grêmio pega praticamente os 4 que estão na zona de classificação. Coritiba e Fluminense. Acho que o Coritiba não ganha mais de ninguém. 2-0 Fluminense. São Paulo e Inter. O São Paulo sempre vem ganhando, jogando bem em casa, então ganha o Inter de 1-0. RB Life e Vasco, 2-1 RB. Flamengo e Palmeiras. Flamengo entra na briga aí pelo título, 1-0 contra o Palmeiras. Ceará, Fortaleza e Santos, 1-0 Fortaleza. Goiás e Ceará, como falei, o Goiás numa crescente, deve vencer lá no Serra Dourada. Mais uma goleada do Corinthians, 1-0 em cima do Sport. Fluminense e Botafogo, 3-1 Fluminense. 4-0 São Paulo em cima do Coritiba. Aí vem o maior clássico do Brasil. Vou botar 1-1 e todo mundo expulso. Aí o Flamengo nunca ganha de lá, então vou botar 1-1 pro Flamengo aí, se mantendo. Ceará e Palmeiras, cara. Eu vou botar 1-0 Ceará porque o Palmeiras nesse jogo aí vai estar muito perto já da Copa, da final da Libertadores, que é dia 30. Ninguém vai querer mais botar pé. Santos e Goiás, 1-1 também, porque se o Santos estiver na final, como eu tô fazendo esse vídeo de manhã, é 1-1. Vou botar 2-1 porque o Santos pode não estar, então 2-1. Caralho, agora fudeu. Eu vou botar a vitória do Sport, 1-0 em cima do Bahia. 1-0 Atlético Goianiense em cima do Fortaleza. 1-0 Atlético Mineiro em São Januário. Corinthians mais uma goleada no Bragantino. Cara, esse jogo aqui é um jogo quarta-feira, se eu não me engano. E a final é no domingo da Libertadores, então eu vou botar 1-1. Palmeiras deve estar com o time todo desfocado, só pensando na Liberta. 1-0 Atlético Mineiro, mesmo pro Santos aí pensando na Liberta. O Bahia 1-0 em cima do Corinthians.
Aí vem um outro jogo aqui, galera. Eu vou botar 1-1 nesse jogo aqui do Grêmio e Flamengo. Atlético Mineiro 1-0 em cima do Fortaleza. Ceará 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Internacional do Abelão 1-0 em cima do RB. Palmeiras 3-0. Esse jogo pode ser adiado, hein, galera? Que é o jogo da final é dia 30, esse jogo é dia 31. 3-0. 1-0 Grêmio em cima do Curitiba. 1-0 Vasco em cima do Bahia. 1-1 Santos e Corinthians. Corinthians pode ter mais um jogo adiado aí por causa da final da Libertadores também. 1-1 Atlético Goianiense e São Paulo. São Paulo não vem se dando bem com esse time retranqueiro. E eu vou botar a vitória do Flamengo em cima do Goiás. 1-0. 1-0 Fluminense em cima do Goiás. 1-0 Flamengo. 1-1, cara. Um clássico aí. Flamengo não vem bem. Vasco vem numa crescente. Então vou botar 1-1. O Botafogo dá uma respirada ainda para tentar sair aqui contra o Sport. Palmeiras e São Paulo. São Paulo 1-1. São Paulo não ganha clássico mesmo. RB 1-0 em cima do Atlético Goianiense. Corinthians, mais uma goleada em cima do Ceará, 1-0. O Grêmio 1-0 em cima do Santos. Aí agora o Grêmio vem com força para a final. Bahia 1-0 em cima do Fluminense, praticamente se libertando da zona. Atlético Paranaense 1-0 em cima do Inter. Fortaleza 1-0 em cima do Coritiba. Atlético Mineiro 1-0 em cima do Goiás. Fluminense e Atlético Mineiro 1-1. Grêmio 1-0 em cima do Botafogo. São Paulo 2-0, 3-1 em cima do Ceará. Flamengo e RB 1-1. Corinthians mais uma goleada em cima do Atlético Paranaense. Internacional 1-0 em cima do Sport. Bahia 1-0 em cima do Goiás. Palmeiras 1-0 em cima do Coritiba. Ceará 1-1 com o Vasco, mais um empate aí pro Vasco. Atlético Goianiense 1-0 em cima do Santos. Flamengo 1-0 em cima do Corinthians. Vasco e Inter 1-1. Palmeiras 1-0 em cima do Fortaleza. Santos 4-0 em cima do Coritiba. 2-0 Atlético Mineiro em cima do Bahia. Caralho, agora é mais um jogaço. Eu vou botar 1-0 Grêmio. Bem nessa crescente aí. Sport 1-0 em cima do RB. Atlético Paranaense 1-0 no Goianiense. Ceará 1-0 em cima do Fluminense. Goiás 1-0 em cima do Botafogo. Flamengo vence o Inter. O São Paulo vence o Botafogo aqui no Rio de 2-1. O Palmeiras consegue vitória em cima do Atlético Goianiense. O Santos vence o Fluminense. O Corinthians, vou botar 1-0 goleado em cima do Vasco, porque sempre vence o Vasco, não tem nem por que botar outro resultado. O São Paulo consegue vencer o Atlético Paranaense. O Mineiro consegue vencer o Sport. O Ceará vence o Coritiba. O Fortaleza vence o Bahia. O Goiás consegue vencer o RB. Fluminense 3-2 em cima do Fortaleza. Um jogaço aí, ó. Primeiro jogaço que eu botei. O Vasco 1-0 sofrido e vai para Sul-Americana. E aí o grande jogo da rodada. Cara, eu vou continuar fazendo o São Paulo vencer do Flamengo, que venceu todo o ano. 1-1 RB e Grêmio pipocando. 1-1
Atlético Mineiro e Palmeiras. Inter 1-0 em cima do Corinthians. Bahia 1-0 em cima do Santos. E agora o Sport já tá 1-0 Atlético Paranaense. 2-0 Ceará. 3-0 Goianiense. E encerramos o nosso Campeonato Brasileiro com São Paulo em primeiro, Atlético Mineiro em segundo e Grêmio em terceiro. Galera, esses três primeiros para mim é o que mais tem chance de ser campeão. O Grêmio enfrenta todos que estão na parte de cima. Em caso de não ser derrotado, provavelmente pode ser o campeão brasileiro. Isso vale para o São Paulo, que enfrenta, se eu não me engano, 4 também. E na zona de rebaixamento, Sport e Goiás tem boas chances de tentar escapar. O Goiás Sport em si, então, mais chances ainda. Se não perder seus confrontos, pode ser. Isso aqui foi um resultado meu. Então, galera, se inscreve no canal, deixa seu like. Pode deixar seu dislike, pode deixar seu comentário negativo aí também. Sempre é válido. Valeu!